coração. Isaías 61, a partir do verso 1, nos diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministro do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na esperança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos os que vivem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor diante dele de todas as nações. Palavra do Senhor. Que texto lindo. Que texto que revigora a nossa fé. Que texto que enche o nosso coração de esperança. Que leitura, que palavra do profeta Isaías. E é interessante que o capítulo 61 está localizado numa estrutura dentro do livro de Isaías, que vai do capítulo 56 até o capítulo 66, que tratam do futuro do povo do Senhor. O livro de Isaías é dividido em estruturas, em partes, e em especial essa estrutura, essa parte do capítulo 56 até o 66, Isaías trata do futuro do povo do Senhor. É o momento em que Isaías convida esse povo à esperança. Isaías é esse pregador da esperança, que mostra Deus se preocupando com o seu povo, como Deus trata o povo da aliança. E a gente sabe que Israel era o povo da aliança. A gente sabe que Israel é o povo do Senhor. E em Cristo agora a igreja também é o povo do Senhor. Em Cristo nós somos o povo da aliança. Então o mesmo tratamento que Deus tinha com o povo de Israel, com o seu povo, o Senhor tem com a igreja dele, com o povo dele, com aqueles que têm uma aliança com Cristo. Isaías deixa isso muito claro quando ele aponta para o servo do Senhor. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Suas profecias apontam para Cristo, para a obra de Cristo. Quando Cristo efetiva a bênção sobre a igreja dele, sobre a igreja que ele conquistou na cruz do Calvário. Então esse é um texto de esperança.
Mas por que esse povo precisava de esperança, de olhar para o futuro? Porque eles estavam no exílio. Jeremias vai dizer que esse povo traiu a confiança do Senhor. Jeremias profetizou 70 anos de exílio. Nabucodonosor invade Jerusalém, leva em cativeiro o povo do Senhor, os príncipes, os reis, os nobres, levam em cativeiro para a Babilônia. Você vai ver Daniel no exílio. O livro de Daniel trata o povo do Senhor no exílio. O povo não se arrependeu dos seus pecados, mediante a profecia de Jeremias. Então Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém, destruiu os muros, queimou a cidade, ficou um remanescente pobre em Jerusalém, e o povo foi levado cativo, longe da terra, longe da pátria. O texto vai dizer que eles penduravam os seus instrumentos musicais, tamanha era a tristeza do povo no exílio na Babilônia. Então o Senhor levanta Isaías para trazer uma palavra de esperança para aquele povo que estava no exílio. Vocês retornarão. O exílio tem começo, meio e fim, são 70 anos, está chegando a hora do retorno, vocês vão voltar para Jerusalém. É isso que Jeremias está tratando, em especial nesse versículo. Vocês vão voltar, só que vocês não vão voltar pobres, empobrecidos espiritualmente, empobrecidos financeiramente. Vocês vão voltar com a minha bênção, com a minha graça, com o meu amor. E hoje, eu queria que nós olhássemos para esse texto exatamente nessa construção. Que a gente olhe para esse texto e entenda que há esperança para o povo do Senhor. Há esperança para o povo do Senhor. Que hoje a gente olhe para o futuro. Que a gente hoje olhe para o céu, como eu preguei domingo passado. E que a gente entenda que há esperança para o povo do Senhor. E Isaías nos mostra isso em pelo menos 3 partes. A primeira, vai do versículo 1 ao versículo 8, e Isaías diz para a gente que há esperança para o povo do Senhor por causa de uma obra, por um motivo, por uma razão, e essa razão é a obra do Messias. Esse texto é separado em 2 partes. Há uma promessa para esse povo, do ponto de vista histórico, Israel pós-exílio, em que a obra é de Deus pelo seu Espírito, e há um ponto de vista escatológico para o futuro, mostrando a obra de Cristo, o Messias. Eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 4, para você entender como isso funciona para a gente, para a igreja, para o nosso coração. Lucas capítulo 4, o verso de número 16. Veja comigo, por gentileza. Lucas 4,16, assim diz a palavra do Senhor. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus abre Isaías 61 e diz: cumpriu-se a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquelas promessas que eram para o povo da época, que se cumpriram uma por uma, cada uma delas também é para o meu povo, para a minha igreja, hoje, a partir da minha obra, na cruz do Calvário. Aquelas promessas que Israel histórico recebeu, a igreja também vai receber. É por isso que, em Isaías 61, do verso 1 ao 8, nós vamos ver como que a gente recebe a esperança pela obra do Messias, pela obra de Cristo. E é interessante notar
que essa obra de Cristo, ela é feita no poder da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja comigo o verso 1. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O Senhor Deus, primeira pessoa da Trindade, está sobre mim. Segunda pessoa da Trindade, Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes. No versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para uma obra específica. É a obra da Trindade. É um Deus que se envolve com a sua criação. É um Deus que nos traz esperança. E a gente vê isso muito claramente quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O texto hebraico é no plural. Façamos. Pai, Filho e Espírito Santo nos fizeram. Nós não somos obra do acaso. Nós somos feitos pelas mãos de Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Isaías abre o livro dizendo, mostrando e revelando a Trindade, a força de Deus, para que o povo tivesse esperança. E essa obra, em primeiro lugar, traz para a gente bem-aventuranças, traz para a gente bênçãos espirituais. O Senhor não trata a nossa vida física, o Senhor não trata a nossa vida de prosperidade material, o Senhor não trata com o nosso futuro, com as nossas conquistas e êxitos, sem antes tratar com o nosso coração. Eu vou repetir. O Senhor não trata com as nossas conquistas. O Senhor não derrama bênção sobre as nossas mãos, sem antes tratar com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso relacionamento com Ele. É por isso que a obra do Messias vai mostrar para a gente, em primeiro lugar, bênçãos espirituais, bem-aventuranças, tratamento do coração, tratamento do espírito, tratamento da alma. Até porque o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. O que é importante para Deus é o ser integral, corpo, alma e espírito. Mas o Senhor sempre trata com a gente, com o nosso coração, com a nossa vida espiritual. E o texto vai dizer que a obra do Messias começa com uma pregação aos pobres. Veja o texto. O Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas novas aos pobres. Quem são esses pobres? O Sermão do Monte revela. Pessoas que não são orgulhosas. Pessoas que têm pobreza espiritual, que precisam da graça de Deus, que não têm orgulho, não têm altivez, gente necessitada da graça de Deus. Jesus pregou para a elite sacerdotal de sua época, pregou para os mestres da lei, fariseus, pregou para os homens das escrituras. Nenhum deles, talvez exceto Nicodemo, se rendeu, porque era um homem orgulhoso, homem rico de espírito. Ouviram a pregação, mas somente quem se rendeu, ou somente as pessoas que se renderam foram pessoas pobres, carentes e necessitadas. Existe uma pregação do Evangelho para o seu coração, quando você se humilha e recebe uma boa notícia da parte de Deus. E o texto vai dizer que não é somente esta pregação aos pobres, o texto vai dizer que Ele veio curar os quebrantados de coração. Coração quebrantado, contrito, o Senhor não resiste. Veja que Ele está trabalhando no coração, curando corações, restaurando espiritualidade, perdoando o seu povo. Estamos trabalhando do ponto de vista espiritual, aquilo que Isaías disse nesse texto. Ele veio para trazer cura aos quebrantados, que se quebrantam diante de Deus, que de fato olham para si e veem as suas mazelas, que precisam e dependem de Deus, a cura que a gente tanto precisa, antes de qualquer coisa, de cura espiritual. Cura espiritual. Aí o texto vai dizer ainda, que Jesus tomando posse de Isaías 61 vai dizer, que Ele não veio somente a pregar aos pobres, Ele não veio somente curar os quebrantados de coração, Ele veio
proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, que estão em prisões espirituais, algemados no pecado, algemados na falta de Deus. Jesus veio para trazer duas coisas: liberdade e libertação. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem do pecado, o que liberta o homem das algemas do diabo, é somente a verdade que liberta. E o nosso Jesus veio justamente para isso, trazer libertação aos cativos, os cativos espirituais, pessoas atormentadas pela existência, pelo diabo, pelos problemas do seu espírito. E não para por aí. O texto vai dizer, o verso 2, que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram, aos que choram pelas suas crises, aos que choram pelos seus pecados, aos que choram por esse afastamento da presença de Deus. É para esses que Cristo veio, para os que choram. Se houver uma lágrima de arrependimento nos seus olhos, Ele vai enxugar cada lágrima, vai perdoar o seu pecado, vai transformar a sua história. Lágrimas de arrependimento o Senhor não rejeita, o Senhor trata primeiro aqui dentro, o nosso coração, o nosso pecado. E então, a partir dessa pregação, dessa cura, dessa libertação, Isaías vai mostrar algo muito interessante, que eu chamo de inversões do Evangelho, inversões do Messias, inversões das Escrituras. Veja comigo as inversões que somente a palavra proporciona. Verso de número 3: e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Veja a inversão da obra do Messias. Ele tira cinzas e coloca uma coroa. As cinzas eram símbolo de desonra. Lembre-se de Jó, quando perdeu tudo. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua esposa dentro de casa. O que Jó fez? Colocou cinza sobre a sua cabeça, sinal de desonra. O texto está dizendo que há uma inversão quando o Messias aparece. Ele troca as cinzas por uma coroa, coroa de justiça, símbolo de honra de Deus, de presença de Deus. Toda a cinza do pecado que está sobre as nossas cabeças, Ele tira e faz uma inversão, coloca coroa de justiça. O texto vai dizer que não é somente essa inversão da cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria em vez de pranto. Veja a inversão. Os que estão chorando. Tem alguém aqui que já chorou pelos seus pecados? Eu me lembro a primeira vez que eu chorei pelos meus pecados. Primeira vez que eu tive que abrir o meu coração para Deus e contar tudo para Ele. Tive que contar os meus medos, contar as minhas traições, vomitar para Deus todas as minhas angústias espirituais. Chorei por minutos. Penso que chorei até por horas. Quando eu descobri que eu era Jacó, um usurpador diante de Deus. E para cada choro que o Senhor viu em mim, Ele trouxe uma inversão. Em vez de pranto, Ele trouxe óleo de alegria. A alegria do Espírito, a alegria da paz com Deus, a alegria da comunhão com Deus. Só o Evangelho proporciona essas inversões. O diabo julga, esmaga, lança em nós tristeza, mas somente a obra do Messias traz inversões. E a última inversão do texto: em vez de um espírito angustiado, verso 3, Ele colocou sobre nós um manto de louvor. A linguagem mais antiga das Escrituras são vestes de louvor.
Para quem antes vivia uma vida de reclamação, de angústia, de tristeza, agora tem uma veste nova, uma roupa nova, uma vida nova, proporcionada pela obra do Messias. Viu as inversões que Cristo fez por você? Coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E o texto vai dizer para a gente que eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Existem 3 verdades e aplicações sobre o carvalho, que é uma árvore. Elas são fortes, estáveis e frutíferas. O crente que está firmado em Deus, que está sendo tratado no Espírito, ele é forte, ele é estável e ele é frutífero. Forte contra as lutas, forte contra os problemas, forte contra as aflições. Ele é estável, firmado em Deus. Ele também é frutífero, tem uma vida de retidão diante do Senhor. Bênçãos espirituais. Só o Messias proporciona para a gente isso, o nosso Salvador. Mas a obra do Messias não é carregada somente de bênçãos espirituais. Isaías mostra para a gente, em segundo lugar, que o Messias traz prosperidade, traz bênçãos materiais. Até porque a gente não é anjo, né? Anjo não come, anjo não bebe, anjo não veste. Anjo não trabalha, Deus sustenta. Nós somos gente. Amanhã você vai precisar acordar para viver a sua vida, ganhar o seu pão, lutar pela sua história. E se o Senhor não estiver com você na bênção do Messias, você não vai crescer, não vai prosperar. E Isaías está dizendo: o povo do Senhor, vocês vão voltar para Jerusalém. A cidade está destruída, mas existem bênçãos materiais para vocês. Veja comigo algumas delas. Primeiro, o Senhor sempre começa por um lugar. A gente acha que o Senhor vai começar pela empresa, não é? A gente acha que o Senhor vai começar pela fazenda, pela faculdade, pela pós-graduação, pelo mestrado, doutorado, que Ele vai começar pelas ações externas, os lugares de conquista. O Senhor não trata a gente assim. Bênçãos materiais começam em outro lugar, e eu sei que você já entendeu. O primeiro lugar de bênção material é a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o projeto primeiro. Quando Deus criou Adão e Eva, ali era o lugar de bênção, família, casa, lar, filhos. Como o Senhor nos revela isso? Verso 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Primeiro é a casa. Nabucodonosor destruiu os muros, o templo e as casas. Por onde vocês começam? Pela casa, pelo lar, pela família. Primeiro lugar de bênção material para as nossas vidas é a gente olhar para a nossa casa e entender que precisamos reconstruí-la. Precisamos restaurá-la, precisamos renová-la. São 3 verbos diferentes: reconstruir, restaurar e renovar. Gente boa, o Messias está preocupado com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. E por essa obra tão linda, em nome de Jesus, gente boa, haverá prosperidade para a sua casa, amém? Antes da empresa é a sua casa. Antes da conquista externa é a sua casa. Quer ver um exemplo? Davi, rei de Israel, homem de negócios, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos.
cuidou bem do reino de Israel e cuidou muito mal da sua casa, ao ponto de Absalão, seu filho, lhe tomar o reino, levar as suas mulheres para os lugares altos e ter relações com ela para envergonhar o pai. Um homem que cuidou bem do reino, mas cuidou mal da casa. O Senhor trouxe aqui a gente hoje para dizer para a gente: antes de qualquer coisa é a sua casa. Antes de qualquer conta bancária recheada são os nossos filhos. É a nossa esposa, é o nosso esposo, é o nosso lar. Reconstruirão, restaurarão e renovarão. Que a gente hoje saia daqui entendendo que há prosperidade para a nossa casa. Primeiro lugar, casa. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentando, em nome de Jesus. Segundo, o texto diz para a gente que essas bênçãos materiais, é que os povos da terra nos abençoariam. Versos 5 e 6, leia comigo. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores. Verso 6, comerão as riquezas das nações e os orgulharão do que era a glória deles. O Senhor está dizendo para a gente que a bênção virá sobre nós, a partir também das nações, de quem não tem aliança com Deus. O seu chefe é crente. As pessoas com quem você assina contratos, faz vendas, são crentes. Muitas delas não são. A gente faz e dá certo, porque a bênção do Senhor está sobre nós. E o Senhor usa quem Ele quer para nos abençoar. O texto está dizendo para a gente, de maneira muito clara, que essa prosperidade vem para nós a partir de outras pessoas que não têm aliança com Deus, mas nos abençoam. Não nos traem, não nos enganam, porque estamos debaixo da aliança com Ele. Meus amados irmãos, que a gente acredite nessa palavra para a nossa casa. Seremos abençoados pelos povos dessa terra, quem quer que seja, em nome de Jesus. Aí o texto diz para a gente, verso de número 7, em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão em dobro, e terão perpétua alegria. Teremos uma porção dobrada. O povo do Senhor estava preocupado com Jerusalém, preocupado com os muros, como reconstruí-los, como trabalhar em Jerusalém sem recursos. Querido, leia Neemias e Esdras. O Senhor usou Ciro, o Senhor usou Dario, o Senhor usou os povos da época, que eram gentios, para abençoar o povo do Senhor. O que o Senhor tem para a gente, do ponto de vista de bênçãos materiais, é porção dobrada. A figura que vem à nossa mente é Jó. Ele perdeu tudo, mas ao final de sua vida, o Senhor o restituiu. O Senhor deu a ele muito mais do que ele tinha, quando era riquíssimo no Oriente. Porque sobre nós está a bênção do Senhor. Verso 7, em lugar de vergonha, vocês terão o quê? Dupla honra. É dobrado. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria, em nome de Jesus. Que os próximos dias, que os próximos meses, que os próximos anos para essa igreja, para a sua família, para o povo da aliança que está aqui, seja um tempo de porção dobrada, de dupla honra, de crescimento duplo. O que a gente sofreu, chorou, se angustiou, seja profundamente revertido, as reversões do Evangelho, as mudanças das Escrituras. O Senhor que vira o nosso cativeiro e traz para a gente porção dobrada, em nome de Jesus. Segundo, primeiro a gente tem esperança, quando nós entendemos a obra do Messias,
que trabalha em duas manifestações. Primeiro ele trata aqui, para depois tratar aqui. Primeiro ele trata aqui, para depois tratar as nossas mãos. Primeiro prosperidade espiritual, depois prosperidade material. Nunca é o inverso. De modo nenhum o Senhor trabalha assim. Segundo, temos esperança quando nós conhecemos quem é o Senhor. Temos esperança quando conhecemos quem é o Senhor. Leia comigo o verso 8 e 9. Porque é Deus falando desde o versículo 1. É como se nós ouvíssemos do verso 1 ao verso 7, Jesus falando. O Espírito está sobre mim. Ele se apossou disso em Lucas 4. Agora quem fala é Deus. E Ele revela quem Ele é. Porque não há esperança quando a gente não conhece quem é Deus. Porque o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Isaías mostra para a gente o Senhor se revelando de 3 maneiras. A primeira, Deus é justo. Eu amo a justiça. O Senhor é justo. Segundo, o Senhor é um Deus fiel. Verso 8. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade. Deus é um Deus fiel. E terceira revelação de Deus, Ele é um Deus de aliança. Ainda o verso 8. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei o quê? Uma aliança eterna. A gente tem esperança, querido, gente boa, porque a gente sabe quem é Deus. Um Deus justo, fiel, e com a gente fez uma aliança eterna, que não se quebra. Posso ouvir um amém? Tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para essa igreja, tem esperança para essa cidade, tem esperança para os meus filhos, para a minha casa, por 3 motivos. Porque Deus é justo, porque Deus é fiel, e porque Deus comigo tem uma aliança, e o texto é claro ao dizer que é uma aliança eterna, não se quebra, é perpétua, é para todo sempre, amém, é até o céu. Ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Então há esperança para você, gente boa, porque você conhece o Senhor. Por último, para a gente orar, há esperança para a gente, quando a gente entende que a esperança traz alegria. Agora quem vai falar não é mais Jesus, agora quem vai falar não é mais Deus, quem vai falar agora é o profeta. É Isaías quem vai falar agora, versos 10 e 11. Versos 10 e 11, veja comigo. Palavras de Isaías agora, é o profeta que fala. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Aquele Deus que eu acabei de receber a revelação. Porque Ele me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante e como a noiva se enfeita com joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações, a alegria em Deus, de quem tem esperança.
Onde está a sua alegria? Deus, aproveitar a frase da Miss, é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós, nos dando bênção, salvação, vitória, quando estamos mais satisfeitos, plenos, alegres nele. É isso que Isaías está dizendo. Tenho grande alegria em quem? No Senhor. A minha alma se alegra em quem? No meu Deus. Por pelo menos 2 motivos o profeta diz aqui. Primeiro, vestes de salvação. Ele me vestiu de salvação. Um manto de justiça, a imagem de um casamento. A alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria é a força de Deus em nós, para a glória do nome dEle.